É isso aí, pessoal. Bem-vindo de volta. Esse é o programa Reflexões, como vocês já sabem. Quem está aí me ouvindo já ouviu várias vezes. Mas o programa Reflexões vai ao ar todas as quartas-feiras, 20 horas, canal 10.3 da sua TV aberta, TV Quirimurê. Hoje, em especial, nós estamos gravando um programa aqui num ambiente da loja Anjos. Você que está precisando de um colchão, então, dá uma repaginada na sala, no seu quarto, passa aqui. A loja Anjos fica na Avenida Manuel Dias da Silva, aqui bem pertinho de Amaralina, divide ali Amaralina e Pituba. Venha conhecer, tá bom? Deixa eu dizer, Léo, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi testar o colchão. olha Sabe? aí, tá vendo? Aí dei aquela cochilada assim, delícia. Tá vendo? Lembrando que amanhã tem a estreia do filme Medida Provisória, com Thaís Araújo, um elenco impecável. Não perca. Léo, conta aí um pouco da sua história. Vamos saber um pouco mais de você. Eu soube que você é diretor, soube que você dirigiu aí um filme com Eliette Paraguaçu, que foi uma das entrevistadas em nosso programa. Fala como é que foi fazer essa produção. Cara, foi uma produção linda, viu? Parabéns, viu? Parabéns. A gente mergulhou nos quilombos de Salvador e região metropolitana, e aí tivemos a experiência maravilhosa de conhecer essa figura que eu particularmente respeito muito, que é a Eliette Paraguaçu, né? A militância dela, a importância política dela. Chega e me arrepio. O movimento que ela faz na comunidade é incrível. E a gente produziu esse filme chamado Aiuê, Escutando o Som dos Quilombos. Eu tive o prazer de ser um dos co-diretores. Dominique Azevedo e Danilo Umbeleno dirigiram junto comigo. E aí a gente mergulhou nos quilombos com o objetivo de entender tudo o que acontecia nele a partir do som. O que é desafiador, porque a gente está trabalhando com imagem. Tá, a gente pensou, cinema é audiovisual. Antes de ser visual é áudio, né? Então a gente vai mergulhar pensando nesse som e como é que a gente consegue contar a história desse povo, dessa comunidade da qual a gente se sentia muito parte, porque na real somos, Sim. né? E como é que a gente vai contar isso a partir do som. E foi demais, cara. Foi muito, muito forte, assim. Eu guardo imagens na minha mente, no meu coração, até hoje do processo. Já faz um tempo que a gente rodou. A gente rodou um longa. Sim. E rodamos microséries que estão disponíveis na internet através do Coletivo Cacos, canal do YouTube Coletivo Cacos, que é a produtora que realizou o projeto. Sim. Então, quem tiver curiosidade, vai lá, dá uma assistida. Tá bem legal. Nessas microséries, a gente conta, em cada uma delas, a gente conta um pouquinho da história de cada quilombo individualmente. Sim. E aí o filme é a junção de todos esses quilombos e de todas essas histórias que se ligam, se interligam em função da nossa briga e da nossa vivência política, dessa relação de pertencimento deste lugar, né, deste país, desta terra, que é nossa, tão nossa como é de todo mundo que está aqui. Chamada Brasil. Foi você que fez o roteiro também ou só dirigiu? Bom, eu fiz muita coisa nesse filme, mas o roteiro, assim, a gente criou um roteiro, né, inicial, e a partir do que a gente foi coletando das imagens, esse roteiro foi sofrendo alterações. Então, esse roteiro, que foi chamado de pré-roteiro, ele foi criado por mim. Sim. Aí, quando a gente foi para a montagem, houve discussões, pensamentos, tarará, até chegar no que seria o roteiro final. E aí eu fiz essa montagem final a partir dessas discussões, que tiveram aí as intervenções de outras pessoas para que a gente chegasse, sobretudo dos dois diretores, para que a gente chegasse no resultado de roteiro final, né? Mas, enfim, é um filme que eu estou muito suspeito de falar, porque eu tive uma dificuldade. Eu fiz o primeiro corte tinha 3 horas. Eu assisti, é muito lindo, parabéns mesmo. Pô, obrigado. E aí, como é que... Imagine eu fazendo o primeiro corte e tendo um filme de 3 horas. Para quem não sabe, o primeiro corte é o primeiro momento que você faz o resumo das imagens do filme, né? Onde Sim. você reúne todas as imagens para saber o que fica e o que sai. Meu primeiro corte tinha 3 horas. Nossa. Eu apaixonado pelas imagens, pelo filme. Como é que você corta? O que é que você escolhe para tirar? Porque 3 horas para o cinema ou é Titanic, né? Ou você faz um filme extremamente grande, tem muito recurso e seja muito interessante para todo mundo, ou você tem que cortar mesmo para caber nas janelas, no cinema, etc. Sim. E aí como é que você corta com tanto amor aquilo que você produziu? Foi um filme que foi uma das produções que mais me
me deixou feliz, assim, de fazer e de ter o resultado. E que marcou também, né? Marcou demais, cara. Marca muito. Se você assistir ao E, é uma coisa impressionante. Eu fiz uma entrevista há mais ou menos 2 meses atrás com a Eliette Paraguaçu e a gente colocou um trechozinho, né? Tá aí no YouTube da TV Quirimurê, acesse lá, assista e compartilhe também, fique por dentro, tá bom? Mas, bora falar aqui eu quero fazer uma pergunta para você. O que é que mudou nesse mercado de arte cênica, né? Com relação à inserção dos negros no mercado, né? O que é que mudou da década de 90 até aqui? Hoje eu olho para a TV e eu me vejo um pouco mais, né? Você tem esse sentimento também? E representatividade, Sim. né? Claro, claro. Claro, a gente teve recentemente, vocês estavam falando de Lázaro, né? De Lázaro Ramos. A gente teve recentemente ele ocupando um lugar bem significativo, dos diversos lugares que ainda bem que ele ocupou para representar todos esses artistas que gostariam também de estar naquele lugar. Ele ocupou recentemente o lugar de um galã na novela. Se eu não me engano, era a novela das 8, era das 7, eu né? não me lembro. Foguinho. Não, antes de Foguinho. Antes de Foguinho, não lembro. Não, antes não, depois de Foguinho. Ele já entrou galã. O Foguinho é engraçado, que eu acho que é um personagem que eu adoro na teledramaturgia, porque ele entrou para ser uma coisa e o ator, quando é bom, cresceu. ele faz isso. Já foi, entendeu? Uhum. Isso é muito bom. Foi onde eu vi, assim, eu já conhecia Lázaro do bando de teatro Olodum, mas eu vi ele dizer, eu sou Lázaro, e ponto, certo? Sim. E aí, ele teve a oportunidade de fazer esse galã, e isso já é muito marcante, porque você ter um galã negro é algo na história da teledramaturgia muito difícil, né? Uhum. É muito difícil de acontecer. Isso já foi um passo, e hoje você tem muito mais, você tem Maju no jornal, no Fantástico agora, né? Você tem outras emissoras que estão começando também a entender este processo. A gente sabe que isso é fruto de vários processos políticos, sobretudo da luta do movimento negro, desde que o movimento negro se instituiu. Ou melhor, antes disso, né? Quando a gente se mobilizava para se manter vivo dentro dos quilombos. Sim. Então, esse movimento é bem antes. E hoje a gente está, de algum modo, usufruindo a luta dos nossos antepassados e estamos também plantando o que nossos filhos vão colher daqui a alguns anos. Então, eu acho a representatividade uma coisa muito, muito, muito potente. Uhum. Não é à toa que eu olho para Gilberto Gil e digo, que bacana, Academia Brasileira de Letras, que bom, cara, né? Depois Você ter de essa figura depois de tantos né? anos. Quando você para ouvir as músicas de Gilberto Gil e que você realmente pensa nas letras, é que você diz, realmente, ele ocupa hoje um lugar merecedor. Merecedor. E que já era para ter chegado. Uma pena que a gente está ocupando esse lugar agora, né? E a gente tem uma expectativa de vida, a gente sabe disso. Mas eu espero que com esse tempo que ele esteja lá na academia, ele possa nos representar bem e que possa ser mentor, né, de muita coisa boa que com certeza vai chegar. Gilberto Gil é um grande homem, grande compositor, grande cantor, foi um grande ministro, né, da cultura. Uma pena que chegou agora, mas chegou em boa hora, acho que era agora mesmo. Mas assim, fala pra gente o seguinte, você falou aí que hoje a gente tem representatividade, né? Dos anos 90 para cá a gente vê muito mais negro na TV. O papo não era esse, gente, mas está caminhando por esse caminho, mas é importante a gente... Deixa eu só falar, quando a gente fala de representatividade, quando eu digo a gente tem mais. Não que a gente, de algum modo, esteja satisfeito porque está tudo resolvido, porque sabemos que não está, né? É tudo passo a passo. Mas 8 anos eu olhava para a TV e assistia as novelas que eram ligadas ao universo infantil e eu tinha como representatividade Cirilo. E todo aquele processo que a gente sabe que ele passou. Então, hoje a gente tem um pouco mais. Uhum. Estamos satisfeitos? Não, porque a igualdade social para comungar com o que a gente pensa como igualdade racial, ela ainda não existe. Então, a gente vai continuar batalhando para que essas coisas aconteçam. Mas, de todo modo, a gente tem mais. Com certeza. Tem mais. Você estava falando de Gil agora. Engraçado que eu sou escritor na Bahia da primeira adaptação de Domingo no Parque. Sim. Né?
que é Exatamente aí. que é a música, assim, eu não consigo dizer de Gilberto Gil qual é a música que eu acho a melhor. É difícil para mim. Mas Domingo no Parque tem um peso simbólico muito grande, até Né? porque eu mergulhei praticamente um ano para conseguir o resultado de transpor aquela letra de música para o teatro. E, obviamente, mandei para ele leu, tive um retorno por e-mail, pá. Isso me deixou muito feliz, cara, porque não sei se você deve conhecer, né? O Rei da Brincadeira, Por José, favor, o Rei da... Quem não por conhece? favor. Agora, tem algumas músicas de Gilberto Gil que marcaram também minha vida, né? Se eu quiser falar com Deus. Meu Deus. E tem uma muito alegre também que eu gosto, que é Subo neste palco, minha alma cheira talco, como um bumbum de bebê. De bebê. Não sou cantor, aí é com ele. Mas enfim, então tem essa referência dele, Domingo no Parque? Tem, cara. A gente a partir daí? A gente adaptou. Eu escrevi, né? Eu adaptei e montei com a companhia de teatro Cidadão de Papel. A gente fez em torno de. Ficou uns 3 anos aproximadamente em cartaz, não consecutivos, não seguidos, mas ficava uma temporada, dava uma esfriada, dava uma esfriada. E tivemos o prazer de mandar o texto para ele, de mandar todo o processo de divulgação. Estou trabalhando agora na roteirização desta música, ou seja, era a música de Gil, é a música de Gil, eu adaptei para o teatro e estou adaptando para o cinema. Sim. Para que eu consiga rodar provavelmente um longa. E é fantástico, assim, porque eu tive que mergulhar na obra toda, né? Você falar de Gil a partir de uma música, de uma obra, é uma coisa. Você falar de Gil a partir de tudo que ele construiu é um ao mergulho. longo de uma vida, né? É um mergulho, né? É um mergulho e foi muito grande. gratificante. Muito gratificante. Eu sou muito grato por ter passado por alguns momentos da minha trajetória artística que são fundamentais para assim, mostrar quem eu sou hoje, assim, enquanto artista, né? E este momento de adaptação da música Domingo no Parque, que fez com que eu mergulhasse na obra de Gil, foi importante porque isso me ajudou muito para compor, por exemplo. Sim. Eu olho para a música de maneira diferente quando eu vou compor. Depois que você estuda pessoas como Gil, como Caetano, que são como Milton Nascimento, meu Deus, como é que fala de Milton Nascimento, meu pai? O cara é um gênio, né? É um gênio em vida. São figuras que a gente não tem nem o que falar. A gente só tem que ouvir e aprender muito do que esses artistas têm para nos dizer e esperar que essa geração que vem depois de mim, que veio depois dele, e as próximas gerações, certamente usufruam disso e tragam coisas novas, tragam coisas, melhorem, se é que é possível melhorar, né? Mas, tipo, trabalhem para que as coisas sejam cada vez melhor, né? Para que tenhamos outros Gils, outros Caetanos, outros Miltons, outras figuras tão potentes quanto essas. Quanto a Anitta, por exemplo. Eu particularmente acho a Anitta fantástica, porque alguém que consegue dialogar com o mercado da música mundial como aquela figura de bater palmas, assim, né? Sim. Né? Você fazer arte, entender o que é que você está fazendo, produzir, ser dona da sua carreira e fazer com que isso funcione de maneira tão... Eu falo assim, sabe? Porque existem vários pensamentos em relação à arte. Sim. Um deles é essa arte que a gente produz enquanto um ser de criação artística. Existe aquela arte que a gente produz pensando em como o mercado funciona, em Sim. como as coisas funcionam. Eu acho que a Anitta conseguiu os dois, assim. Ela é a arte dela. Né? Ela faz aquilo com muita verdade. Uhum. Unindo isso, a capacidade de produzir bem e chegar no mercado, aí ela chega no topo do mundo. Eu acho que ela precisava que a porta se abrisse assim. A porta abriu um pouco e ela deu um empurrão, uma pesada na porta e conseguiu entender esse mercado muito bem. É interessante, né, que antes a gente estava aqui falando do Gil, do Caetano, do Milton Nascimento, e eu fiquei um pouquinho emocionado e a gente também sente que ele fica emocionado ao falar desses ícones, né, da música popular brasileira. Mas, Léo, a minha pergunta para você é o seguinte: qual é a dificuldade? O que é mais difícil? Por que é difícil fazer arte nesse país? Cara, eu acho assim, tem a coisa da sobrevivência, né? Sim. Sobreviver enquanto artista
culturalmente pensamos, fomos criados a entender que arte não era algo que rendia, que era economia. Sim. Não aliar arte à economia, Sim. hoje a gente entende que é falha, né? Uhum. Que isso não existe. Fazer arte é trabalhar a economia também, e uma economia muito potente do país. Uhum. Se você for olhar a trajetória da cidade de Salvador, ela é uma antes do boom do Axé Music, Sim. e ela é outra. E a gente precisa entender que Axé Music é arte. É uma arte pensada enquanto comércio? Sim, mas é arte. Sim. Certo? Então, eu acho que a maior questão é como se viver de arte e ter uma sustentabilidade. Sim. O difícil talvez esteja aí. E como a gente pode pensar a arte com todo o romantismo que ela merece, mas também com todo não sei se a palavra seria rigor, mas propriedade econômica mesmo, né? Como economia, como sustentabilidade. Porque aí você consegue ganhar com isso. Uhum. Porque imagine você, escreva um livro. Para eu escrever um livro, eu preciso publicá-lo. Né? Enquanto ele não publicou, ele é só uma escrita. Editar, publicar. Editar, publicar, ter o desenho gráfico ali, tudo isso tem um custo. Uhum. E aí pensando no que seria o meio do custo, né? Talvez o custo maior, que é a produção gráfica desse material. Entendi. E depois você tem que fazer com que ele circule, que ele chegue nas bibliotecas, que ele chegue nas livrarias. Ou seja, tudo isso tem um custo. É arte, saiu da essência, mas é economia. Sim. Ele fez uma empresa gráfica trabalhar. Sim. Né? Ele fez um artista gráfico, um editor, ele fez um revisor trabalhar, porque ele precisou de um revisor. Eu não posso escrever e antes de escrever alguém revisar para ali minuciosamente olhar aquilo que eu deixei passar pelos meus olhos cansados de quem já está ali escrevendo durante muito tempo aquela história. Então é economia, né? Qualquer coisa que você produz, se você for pensar numa arte que talvez você não veja economia, um rapaz que chega ali e vai fazer malabarismo na sinaleira, ali ele já está meio que... Ele tem um movimento econômico, pequeno que seja, mas tem um movimento econômico. Ele está fazendo aquilo com uma sustentabilidade, ele vai ganhar alguma grana, ele vai comprar o seu alimento, enfim, ele vai movimentar um pouco esse processo da economia. Para mim, a maior dificuldade de se viver de arte é de pensar ela enquanto sustentabilidade. Uhum. Quando a gente começa a virar essa chave, entendendo todo o romantismo, toda a potência de amor que se tem, que nós artistas temos pela arte, mas não desvinculando ela da questão econômica. Fantástico, hein? Esse é o meu professor, gente. É um professor. Ó, a gente está terminando aqui, indo para os minutos finais do nosso programa Reflexão, tá certo? Eu quero ver as considerações finais. Uma pena, eu queria ter conversado mais um pouco aqui, ter aprendido mais. Mas, Léo, qual é o conselho que você dá para quem está começando agora? E deixa aí suas considerações finais. Como é que te acha? Bom, para me achar pode ser no Instagram, por exemplo, leorocha.multihomem. Multihomem é muito engraçado, cara, porque Maíra Azevedo, que é Tia Má, fez uma entrevista há muito tempo antes dela ser tão conhecida assim, e aí ela resolveu, tava fazendo muita coisa, né? Sim. Que artista faz muita coisa para sobreviver. Muita coisa. Aí ela perguntou, você tá fazendo o quê? Aí eu tô fazendo música, eu tô fazendo teatro. Então você é multi. Aí botou lá, Léo Rocha, multi-homem. E isso acabou entre os amigos rendendo, né? Multi-homem, multi-homem, multi-homem. Aí eu acabei botando no Instagram assim, isso ficou... Enfim, leorocha.multihomem. Lá no Instagram, ou coletivocacos@gmail.com. Se quiser falar comigo. Bem, cara, eu acho que para quem tá começando, a primeira coisa acredite no seu sonho. É muito importante você acreditar em você. Ninguém vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Ninguém. Você vai ouvir muito não, você vai ouvir muitas portas fechando na sua frente, mas a única pessoa que pode abrir as portas que você precisa abrir é você. Não tem mágica. Por mais talentoso que você seja, não é mágica, é trabalho. Eu conversava com um amigo meu muito talentoso, um dos melhores músicos daqui da Bahia, gênio. E a gente falava, cara, você toca muito, você é fantástico, você... Estudo todos os dias, 6 horas por dia no mínimo.
É trabalho, cara. É trabalho. É trabalho. Você acredita no seu sonho, você mergulha, você vai lá, você respeita os nãos que você ouve, mas você não para. É isso aí, Léo. Um Obrigado. beijo, um abraço para você, meu amigo. Deus te abençoe. A gente está Obrigado. sempre aqui, viu? As portas estão abertas quando você quiser aparecer. Michael, a gente vai no programa Reflexão, estou com um trabalho novo. Pode vir que a gente divulga. E para você que está em casa, ó, muito obrigado aí por ter permitido eu chegar na sua casa, entrar na sua casa, tá? Desejo a você uma ótima semana, um bom final de semana. Fique com a gente, todas as quartas-feiras nós estamos aqui, tá? Programa Reflexões, 20 horas, canal 10.3. Um beijo e um abraço aí para a equipe da Estúdio Nagô, que é o que faz toda essa produção aqui nossa, tá bom? E é isso. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Pra lidar, pra lidar. Rapaz, você veja que coisa. Ao invés de contar piada, hoje eu vim falar de um assunto sério e apresentar para vocês a Cuida Amor, uma agência especializada no cuidado personalizado de idosos. Olha que coisa mais linda, meu irmão. Ainda por cima é fácil de chegar. Estamos no Centro Médico do Hospital da Bahia e no Centro Médico do Vale do Canela. E eu só falo a real, papai. O melhor curso de cuidadores da Bahia, com os professores mais capacitados e o melhor, com o módulo 3 em 1, papá. No único curso eles ensinam sobre a função de cuidador, curativos e primeiros socorros. A Cuida Amor é a empresa que tem seus próprios cuidadores e foca na qualidade do atendimento. Desenrola, bate, joga de ladinho. É a dica de painho, formação de cuidadores e cuidados com idosos, faça com quem entende. Venha pra Cuida Amor, papai.